E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Eureka. O meu nome é Lucas Rigoni, eu sou psicólogo e hoje eu trago para vocês algumas ideias para a gente falar sobre como lidar com o medo, certo? Já começando que quem acompanha há mais tempo vê que a gente fala bastante dessa emoção e sabe que o medo, ele não é por si só um transtorno, um problema, uma doença, e a gente nem precisa sentir vergonha de sentir medo. O medo, ele é uma emoção, é uma reação do nosso corpo e tem a sua função adaptativa. Assim como as outras emoções que a gente pode considerar como as emoções básicas aqui na psicologia, o medo, a raiva, a tristeza, o nojo, a alegria, são emoções que têm a sua função. Se existem, é porque têm a sua função. Em algum momento eles foram selecionados pela sua função adaptativa. Dizem que nós, seres humanos, estamos vivos até hoje porque a gente tem bastante medo e a gente precisou descobrir e inventar estratégias de luta, de fuga, de adaptação e que foram muitas vezes proporcionadas pelo medo. Ou seja, a gente precisava ter medo de algum animal que estava se mexendo atrás de alguma moita, medo de entrar em algum lugar em que a gente não conseguisse ter uma visão muito clara do ambiente. Então o medo, ele é uma emoção e que teve sim a sua função adaptativa. O medo, ele pode virar um transtorno, pode desenvolver uma fobia quando esse medo é muito intenso, quando esse medo muitas vezes é irracional perante alguma situação ou objeto. E sempre lembrando, quando a gente fala de transtorno na psicologia, a gente pensa se causa um prejuízo em alguma área na vida da pessoa, se causa prejuízo, um sofrimento quase que insuportável, e aí sim a gente pode estar falando de um transtorno. Lembrando que para diagnosticar qualquer transtorno, assim, uma fobia que eu falei, é necessário que seja feito por um profissional da área. Então o medo, ele é uma emoção, ele tem a sua função adaptativa e, como todas as outras emoções, ele se manifesta no nosso corpo, podendo mostrar alguns sinais no nosso corpo do medo, como por exemplo tremer as mãos, aceleração do batimento cardíaco. Algumas pessoas saem correndo e fugindo daquela situação, daquele local, e algumas pessoas têm uma resposta de ficarem congeladas diante daquele objeto, daquela situação. E é verdade que parece que o ser humano, como espécie, já vem pré-instalado, já vem de fábrica com respostas de medo para algumas situações. Né? Já de fábrica, é inato essa resposta. Tirando algumas exceções, quase todo ser humano tem medo de altura, medo de animais peçonhentos, como cobra, aranha, escorpião. E você veja que são situações que elas têm em comum, que podem colocar a nossa vida em risco, podem nos causar algum dano, podem nos machucar. E é por isso que o nosso corpo, ele precisa dessa reação para preparar o nosso corpo para uma luta, para uma fuga desse local, dessa situação, desse objeto. Apesar de muitas dessas respostas serem inatas no ser humano, a maioria dessas respostas de medo são aprendidas durante a nossa vida. E isso é importante a gente saber para a gente entender como que foi a origem, como que foi formado essa resposta de medo na pessoa. Muitas vezes acontece na nossa infância o desenvolvimento de uma fobia, de algum medo exagerado de algum objeto. Por exemplo, imagina que uma pessoa tá lá, uma criança vai brincar com um cachorrinho e quando ela vai brincar com o cachorrinho, os pais chegam e assustam ela e dizem: sai de perto desse cachorro que é muito perigoso, e tiram ela e gritam. O grito causa medo na criança, só que ela tá colocando o grito junto com o cachorrinho. E com o tempo ela pode desenvolver um medo muito forte a cachorro, que pode durar muito tempo durante a vida dela. O mesmo acontece para outras situações. A gente pode passar pela situação, ou observar, ou ouvir alguém falando que aquela situação é perigosa, como ouvir muito alguém falando que avião é muito perigoso, ou então viajar com alguém e ficar observando alguém tendo uma resposta de medo muito intensa no avião. Eu, por olhar essa situação, posso começar a desenvolver um medo forte de avião. E aí, quando eu quero tratar esse medo, quando eu quero aprender a lidar com esse medo, talvez seja muito importante eu entender como que esse medo foi originado, onde surgiu esse medo. Porque pode ter feito muito sentido eu sentir medo daquela situação, daquele objeto, daquele local no passado. Tudo bem, eu aceito. Agora, talvez hoje em dia não faça tanto sentido assim e talvez esse medo esteja me causando bastante prejuízos. Eu começo a pensar, olha tudo que eu estou deixando de fazer e que eu poderia fazer mais e que eu gostaria de fazer se eu não tivesse tanto medo assim dessa situação. E aí eu acho que é muito importante a gente entender que se eu quero dominar, se eu quero fazer as pazes, se eu quero lidar com as minhas emoções, primeiro eu tenho que entender
o que nessa vida me causa essa emoção? O que nessa vida me causa medo? Se eu tenho medo de uma situação, o que naquela situação me causa tanto medo assim? E aí eu começo a fazer o que eu chamo de mapa da emoção, mapa do medo, que eu listo as situações ou então as partes de uma situação que me causam medo. E aí a gente vai ter essa lista e a gente vai começar a lidar com esse medo de uma forma gradual no que a gente chama de exposição, que é um conceito de ouro, um conceito chave na terapia, que é a exposição. E quando eu fujo, quando eu evito aquela situação que me dá medo, tudo bem, na hora eu acabo me livrando desse medo, desse sofrimento, desse desconforto, dessa emoção, mas eu também deixo de aprender a lidar. A exposição ela é muito importante quando eu quero lidar com o medo. Eu falo aqui sempre do filme de terror. Sabe, o filme de terror ruim é aquele que te expõe ao objeto, ao fantasma, ao monstro, ao seja lá o que for, logo de começo, porque aí você começa a entender, você começa a conhecer, você começa a se expor àquilo. O filme de terror bom é aquele que só te apresenta o bicho, o monstro, o fantasma lá no final, vai te colocando em pequenas doses, vai te cercando e tirando o teu controle sobre aquilo. Quando você começa a se expor àquilo que você tem medo, você vai entendendo, você vai tendo um pouco mais de controle sobre aquilo e você vai aí perdendo por um processo que a gente chama de extinção, você vai perdendo essa resposta emocional de medo tão forte que você tinha. Claro que isso é importante que seja feito no acompanhamento terapêutico de uma forma gradual, da situação mais tranquila para a situação mais forte, mas sim, o tratamento para a gente aprender a lidar com vários medos da nossa vida envolve a exposição. Certo, pessoal? Eu espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Você encontra muito mais material sobre ansiedade, sobre medo aqui nos vídeos da Eureka, e hoje eu trouxe para vocês algumas ideias essenciais para a gente lidar com o nosso medo. Muito bem, um forte abraço e até a próxima!